Olá pessoal, você que assiste o Telaplay Brasil Entrevista, hoje o nosso papo é bem interessante e com muitas novidades. O entrevistado de hoje é um homem público, também é advogado e escritor, foi deputado federal mais jovem da história do Piauí, governador por 2 vezes, senador da República por 2 mandatos, ministro da Cultura, ministro da Educação e ministro das Comunicações. Senhoras e senhores, galera em geral, o nosso entrevistado de hoje do Telaplay Brasil é o ex-ministro Hugo Napoleão. Casado hoje com Leida Napoleão, pai de 6 filhos, e atualmente trabalhando na área do direito, e escrevendo livros como É Imortal da Academia Piauiense de Letras. Dr. Hugo, seja bem-vindo ao Telaplay. Você prefere ser tratado como ex-ministro, ex-governador? Muito obrigado, eu gosto de ser tratado por Hugo mesmo, mas entre os títulos todos, o que mais me deu satisfação e realização foi ter sido governador do nosso querido Piauí. Essa que é, vamos dizer, basicamente a minha preferência. Ah, que bom, é isso. Dr. Hugo Napoleão, então, nesse momento, o que mais ocupa o seu tempo? Bem, hoje eu me dedico a 2 coisas. Primeiro, a leitura, eu gosto muito de ler. Agora mesmo estou lendo mais um livro do Harari, que faz essas elucubrações sobre o Homo sapiens, o Homo Deus, e agora com um novo livro faz a atualização desses temas para os dias que estamos vivendo. E a minha advocacia. É preciso estudar sempre. Quando eu era jovem, eu tive a oportunidade de ser orador da turma eleito no ginasial, nos cursos clássicos e científicos, que correspondiam ao 2º grau, e tive também a oportunidade de ser orador da turma na faculdade, na universidade. Eu fui formado na Universidade Católica do Rio de Janeiro. Mas quando eu fiz a primeira conclusão de curso, eu digo, hoje termina a nossa vida de estudantes. Fui interrompido pelo diretor que disse, de estudantes no ginásio, estuda-se a vida inteira. Ele nem deixou que eu concluísse a frase, porque eu realmente ia dizer, de estudantes no ginásio. Na realidade é isso mesmo, a gente estuda a vida inteira e direito é dinâmico. É preciso estar sempre atualizado com a jurisprudência, suas súmulas e com a doutrina, a melhor doutrina possível, e o diálogo com os advogados e com os magistrados, com o Ministério Público. Tudo isso enriquece. Como está a sua vida no momento? O senhor se divide entre Brasília e Piauí. Onde o senhor demora mais? Hoje um pouco mais em Brasília, em função exatamente da minha atividade profissional. Mas eu tenho que estar aqui sempre, por razões de ser membro da Academia Piauiense de Letras, essa atividade literária, por ter uma família grande e numerosa, muitos amigos e, sobretudo, a minha filha caçula, que estuda medicina aqui em Teresina. Então, a Leda e eu sempre estamos aqui. É uma questão de ter um pé lá e outro cá. E o senhor utiliza redes sociais? Como é o seu traquejo com a internet? Eu diria o seguinte, quer dizer, eu uso muito, obviamente, eu uso o e-mail, isso já de muitos anos para cá, mas eu funciono mesmo com o WhatsApp. Esse WhatsApp é, sem dúvida nenhuma, aquele pelo qual eu me comunico. Mas eu não vou muito à internet, no sentido, eu não vou muito ao Instagram e ao Facebook, porque senão eu passaria o dia inteiro fazendo isso. Eu não ia fazer mais nada, só mesmo a questão relativa ao WhatsApp já toma um tempo danado. Imagina se eu fosse me debulhar nas lágrimas desse Facebook e do Instagram. Por isso mesmo eu diria até com franqueza e sinceridade que eu os uso no sentido ambiental. As pessoas que me cercam vão me passando as coisas.
Muitas pessoas têm curiosidade de saber como é a vida, a intimidade de pessoas como o senhor, de autoridades, nesse rumo. Como é a sua vida do dia a dia? O senhor vai ao supermercado? Que tipo de atividades o senhor... Vou ao supermercado, às vezes às feiras, às vezes aos mercados. Isso varia muito na rua, no comércio. E aqui no Piauí, graças a Deus, eu tenho sempre observado, para a minha alegria, felicidade e, por que não dizer, até um toque forte de emoção, que eu tenho tido a oportunidade de receber muito afeto nas ruas, carinho das moças, senhoras, enfim, o aperto de mão e abraços dos senhores, dos jovens, e isso me estimula, isso me dá forças para continuar os nossos embates. E tenho andado, sim, muito caminho, eu sou um viandante, eu vivo andando. Como foi a sua trajetória, doutor, até alcançar o ambiente político? Bem, ela foi muito influenciada pelo meu avô paterno. O meu pai é Aloísio e o seu pai era Hugo, naturalmente eu sou neto. E aqui pertinho, em União, terra dos Rego, do Rego Monteiro, a família Napoleão do Rego, desse lado. E do lado da minha avó é Almendra Freitas, de José de Freitas, que era meu bisavô. Ele, em verdade, era pai da minha avó. Meu pai tem até um livro chamado Meu Avô José de Freitas, com um background, digamos assim, com um panorama todo da vida portuguesa, da vida brasileira, da vida piauiense e da vida freitense naquele tempo. Então, evidentemente, meu avô Hugo, que foi deputado federal desde a chamada República Velha, que foi constituinte ainda em 1934, me serviu de exemplo, de modelo e, de certa forma, me estimulou a me candidatar, e eu o fiz em 1974 pela primeira vez, muito jovem, como disse aí, do Piauí, provavelmente o mais jovem, a deputado federal. E tive a oportunidade de ser eleito e reeleito, até que na terceira eleição fui, graças a Deus e aos piauienses, eleito governador pela primeira vez. Por muitos anos, o senhor, como homem público, tomou decisões importantes que influenciaram a vida de milhões de pessoas, especialmente os piauienses. Nesse contexto, qual o legado que o senhor considera mais significativo e importante que ficou para as pessoas que lhe colocaram lá? Eu vou dizer o que elas dizem para mim, as pessoas. Primeiro, eu tive a oportunidade de deixar uma pleiade, digamos assim, de obras. Eu fiz não apenas a FADEP, que é a UESP, a Universidade Estadual do Piauí, como também o Hospital Infantil Lucídio Portela, o EMOP, em Teresina, naquela época, colhia sangue nas ruas, com a melhor das intenções. Mas me chamou a atenção o meu então secretário de Saúde, e depois veio ser até conselheiro do Tribunal de Contas do Piauí, Anfrísio Lobão Neto Castelo Branco. Ele dizia muito da necessidade de se ter um bom sangue. E o doutor Valdir Arcoverde, irmão do também saudoso senador e governador Dirceu Arcoverde, ele, enfim, era um homem que tinha a preocupação com a saúde. O doutor Valdir me ajudou muito, foi ministro da Saúde. E aqui nós implantamos o EMOP com sangue da melhor qualidade para os hospitais do Piauí, para as transfusões de sangue que passam a evitar problemas de muitas vezes como uma hepatite, que se transmite através de uma transfusão. Então, tudo isso ajudou e facilitou imensamente a criação do EMOP. Mas houve estradas, houve uma sala e meia de aula por dia, houve benefícios para o funcionalismo público, sobretudo professoras e professores, fazendários, membros da saúde, enfim. Habitação, eu tive a oportunidade de fazer muitos conjuntos habitacionais. Outro dia estava uma moça aqui em casa e disse: mora onde? Mora no Tancredo Neves. O Tancredo Neves fui eu quem construiu.
do Tancredo Neves, do São Joaquim, Mucambinho 2, Mucambinho 3 e lá vai por aí afora, muitos aos quais depois no segundo governo eu dei a anistia, ou seja, as pessoas, eu dei a quitação dessas moradias, as pessoas são muito gratas. Como ministro das Comunicações, pontificou o celular, esse aparelho tão notável hoje, que eu trouxe para o Piauí. Como ministro da Cultura, muitas bandas de música como meio de difundir a cultura pelo Piauí afora, e como ministro da Educação, o Hospital Universitário que aí está, iniciado comigo e que foi, afinal, um legado. Mas o que as pessoas dizem mesmo? Elas falam muito da minha maneira de ser, do meu modo de tratar. E dizem, o Hugo é um homem educado. Eu acho que educados devemos ser todos nós, porque tem crianças, tem a futura geração, está aí nos olhando, está observando. Então é preciso a educação, o respeito, a cidadania. O que é a cidadania? Eu reconheço meus direitos, mas sou obrigado a respeitar os seus direitos. Hoje no trânsito se vê muito do Brasil afora uma falta de educação. O carro está aqui na direita e corta o da esquerda para entrar numa rua esquerda. Falta de cidadania. Por que ele já não se coloca do lado esquerdo para entrar à esquerda? Falta de respeito ao direito do próximo. Então isso é fundamental. Eu acho que isso ficou muito nas pessoas. O Hugo é um homem comunicativo, eu estou sempre alegre e risonho, é do meu ser, e espelhar alegria e não tristeza, abatimento, monotonia, cansaço. Não, eu sou para cima. Muitos afirmam que o poder deixa as pessoas solitárias. Como essa experiência com o senhor, como foi essa experiência com o senhor, enquanto ocupou cargos importantes com o poder político? Solitário mesmo, eu só fico nas minhas orações com Deus, com Nossa Senhora, com o meu santo padroeiro São Patrício, St. Patrick, né? São Patrício, e que era um santo nascido na Inglaterra, mas um santo irlandês, patrono da Irlanda. Em Nova York tem até a conhecida Catedral de São Patrício, na Quinta Avenida, é uma coisa internacionalmente reconhecida. Mas geralmente eu vivo em comunidade. O Aristóteles dizia, o ser humano é um homem gregário, é um animal político e gregário por excelência. O que ele quis dizer com isso? É a convivência no meio ambiente, a convivência com terceiros. A política faz muitos desafetos, naturalmente, mas também cultiva muitos amigos. Como o senhor vivenciou isso entre amigos, como é o caso do ex-deputado Leal Júnior e outras pessoas? Eu não tenho inimigos hoje, graças a Deus. São, quando muito, adversários, mas eu não tenho efetivamente inimigos. O destino me proporcionou fazer com aqueles que eventualmente eu tive divergências, fazer as minhas melhores aproximações. Hoje eu dialogo com todos. Sabemos que o senhor é um homem culto e também exerce com maestria o seu talento como escritor. Já lançou livros no mercado e tudo mais. Como está o seu outro lado profissional do Hugo Napoleão, escritor? Tem algum livro por aí? Na verdade, eu tenho, além dos livros de uma especialidade que é a oratória, digamos assim, os livros de discursos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, eu tenho Fatos da História do Piauí, Educação e Democracia, O Admirável Mundo das Comunicações, de Relance, que é um livro de resenhas de artigos que eu escrevi no Jornal do Piauí, no Diário do Povo, no Jornal Dia de Teresina, e tenho esse novo, que é a minha vida pessoal, meu convívio com o presidente Juscelino Kubitschek, o nosso JK. JK era, sem dúvida nenhuma, um homem que tinha uma esfuziante alegria participativa. Na verdade, eu
sou muito instado pelo escritor, jornalista Zósimo Tavares. Ele, em verdade, é hoje o presidente da Academia Piauiense de Letras e quer que eu escreva minhas memórias. Diz: Hugo, você não pode deixar de escrever suas memórias. Está aqui o livro do presidente Juscelino Kubitschek, quer dizer, eu fui advogado de JK e esse livro, felizmente, está aí para a posteridade. Ao mesmo tempo, eu penso nessa situação, se vale a pena realmente fazer um livro de memórias, no qual eu venha a contar as minhas experiências em todas essas funções públicas e algumas de natureza pessoal e particular, com amigos e com estadistas. Eu ontem, revirando minhas coisas, encontrei um amigo, me deu um livro de autógrafos que eu devia ter levado adiante. Só tem a assinatura de um ex-presidente de Portugal chamado Craveiro Lopes. Está aqui na minha biblioteca em Teresina. Esse livro era para andar comigo e eu ter colhido a assinatura de muitos outros estadistas. Eu tive encontros interessantes com estadistas nacionais e internacionais. Eu tive, por exemplo, com o Shimon Peres, uma conversa muito interessante. Ele foi primeiro-ministro de Israel. Eu tive com o presidente Valéry Giscard d'Estaing da França, o presidente Jacques Chirac da França. Tive uma conversa com o presidente George Bush, o filho, George Walker Bush, e tantos outros. Ainda me encontrei com o Shah, que era o imperador do Irã. Eu tive conversas também com estadistas. Tudo isso seria bom de rememorar, as conversas com Fernando Henrique Cardoso, com o presidente Juscelino, com, enfim, outros presidentes como Itamar Franco, como José Sarney, dos quais eu fui, inclusive, ministro de Estado. Coisas que seriam interessantes realmente se eu rebuscasse aqui nas minhas memórias e nos meus pensamentos esses assuntos. Talvez fosse interessante considerar essa ideia do Zósimo Tavares. Então agora eu quero provocar um pouco o Hugo Napoleão político. Doutor Hugo Napoleão, faça uma avaliação aqui do Piauí, retratando aí os últimos 15 anos. Os últimos 15 anos significa que, estando hoje em 2020, nós vamos até 2005. Isso abrange substancialmente um período federal de Lula, Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro, e no estado do Piauí abrangeria 2 governadores, seriam Wellington Dias e Wilson Martins, com uma passagem de José Filho durante alguns meses no governo. Significa esse período especificamente. Então, o Piauí é a terra onde, nesse período, se deu algo que eu ajudei muito a implantar, que foi o desenvolvimento dos cerrados, trazendo inclusive a Bunge Alimentos para cá, como eu fiz, e iniciando um processo aí que, ajudado pelos gaúchos, pelos catarinenses, pelos paranaenses, são tão piauienses hoje. Por exemplo, os gaúchos são chamados de piúchos, são os gaúchos do Piauí. Então eles se incorporaram com os nossos melhores e fizeram essa verdadeira plede, o Piauí, Maranhão, Tocantins, Pimatopiba, melhor dizendo, Piauí, Maranhão, Tocantins e Bahia, que são os estados todos confluentes, todos fronteiriços, todos da mesma região e todos com a produção de soja, de arroz, de milho intercalados, na melhor das tecnologias hoje trazidas pelo progresso da agroindústria no Brasil, que significou a nível federal, a nível regional, a nível estadual, aquilo que se melhor pode ter feito durante esse período. E não há dúvida nenhuma de que, correligionários ou não, esses governadores todos tiveram, cada um à sua vez, a sua participação nesse processo.
Então esse é o futuro que o senhor enxerga a longo prazo, a médio prazo, considerando que o Piauí continua ainda mais pobre. Mas tem que se insistir também na questão da indústria. É fundamental. Aqui tivemos grandes industriais como João Freitas, grandes comerciários como o James Frederick Clark, da Casa Inglesa de Parnaíba, do Piauí. Enfim, para não citar uma pleiade deles, na atualidade o senhor João Claudino, por exemplo, que é um dinâmico empresário piauiense, e tantos outros que aí estão, para não me cingir, dando apenas esses 3 exemplos, para demonstrar que a capacidade nossa é grande e que haveremos de levá-la à frente. Temos que ter tenacidade, coragem, determinação, fé, vontade, sobretudo trabalho. Eu não acredito naqueles que ficam ali, a Deus dará, a ver o tempo passar, ou como diria o Chico Buarque com a Nara Leão na música, vendo a banda passar. Não se vê a banda passar, faz-se a banda, faz-se a música, faz-se a história. E o Brasil, doutor, como é que o senhor avalia esse momento que nós vivemos? De certa forma, a economia está estagnada, um viés do fundamentalismo político e religioso muito forte, desemprego, violência em alta. Qual a saída para o Brasil, na sua opinião, que não seja os aeroportos? Eu sou um homem católico, apostólico, romano, praticante com respeito a todas as religiões cristãs e não cristãs, com respeito àqueles que eventualmente sejam muçulmanos, ou sejam budistas, ou sejam taoístas, enfim, seja como for, amantes de Buda, ou de Cristo, ou de Maomé, seja como for, é preciso que haja a fé e o espírito religioso. E a mensagem que, obviamente, eu deixo, é a melhor mensagem de altruísmo. O egoísmo nada faz, o altruísmo faz tudo. Se nós pusermos sempre o coração com a mente, outros serão beneficiados. É assim que eu procuro agir na vida, fazer bem aos outros. Inimigos, pode ser que eu esteja, não os conheço. Adversários, sim, que são aqueles que pensam de maneira diferente. Eu penso como um liberal. Eu sou contra, vamos dizer, o comunismo, sou contra o estatismo, sou contra o socialismo. Eu acho que o liberalismo é que traz, através da livre iniciativa do livre mercado, as empresas e as lojas de comércio, que são aquelas que vão efetivamente dar os empregos. O Estado não pode ser só o único empregador. O Estado deve empregar bem para 5 finalidades. Quais são? Saúde pública, educação pública, segurança pública, habitação popular e saneamento básico. Só isso. Eu cito muito um exemplo. O Estado não é feito, por exemplo, para ter companhias aéreas comerciais. Aí estão a França e a Itália, com a Air France e a Alitalia absoluta e rigorosamente falidas. Por quê? Porque o Estado não é feito para isso. Então ficam os penduricalhos todos e cada vez mais os funcionários a exigir do Estado nas empresas públicas, a querer mais e mais e mais e sugando aquele lucro que poderia ser distribuído para milhares de empregados e para a população de uma maneira geral, através das ações em bolsa ou fora de bolsas de valores, nos seus dividendos, nas suas bonificações. Esse é o capitalismo. Esse é, aliás, no Harari, no livro dele, está muito claro que o capitalismo venceu a partir da queda do Muro de Berlim. Só tem 3 países hoje comunistas. Cuba, que não vai para frente, a Coreia, que é do norte, que é comunista, do sul já passou, olha, por ser capitalista, por ser liberal, já deu de chinelo na Coreia do Norte, e a China, que já é, no fundo, já vive um pouco o sistema capitalista num sistema político comunista. Ainda há dominação das classes dirigentes, a permanência em poder do mesmo partido, e o que nós propomos na democracia é a alternância. Não gostou desse governo, tira pelo voto.
muda. O outro não vai bem, torna a tirar pelo voto, bota num terceiro. E assim, a mente do indivíduo, a liberdade individual, traz o liberalismo e o respeito a todas as crenças. Eu disse que eu sou contra o comunismo, contra o socialismo, mas acho que eles devem existir dentro da sociedade, como partidos políticos, pensando, ajudando a desenvolver o Brasil, porque eles trazem boas ideias também. É preciso respeitar o pensamento dos próximos. O adversário não é necessariamente o inimigo, é aquele com os quais terçamos as melhores armas da democracia e esgrimamos os melhores momentos da história. Quais são os projetos políticos do cidadão político? Não os tenho mais sob o ponto de vista político, não tenho as aspirações, porque Deus e o povo generoso do Piauí já tudo me deu. Enfim, eu tenho sim a aspiração de poder ajudar e colaborar. Se aí os governadores de estado me chamarem e os prefeitos de capital do interior me chamarem para dar uma opinião, uma sugestão, vamos sentar à mesa, independentemente do partido a que pertençam. Vamos fazer questão absoluta e rigorosa de, como eu dizia, terçar as boas armas. Vamos jogar na mesa as conversas para daí aurir o que possa de melhor para Teresina, para os municípios do Piauí, do interior e do litoral e para o nosso Brasil. É isso aí. Então, gente, o Teleplay de hoje se despede. É uma honra estar com esta figura aqui, Dr. Hugo. Obrigado. Ex-governador, ex-deputado federal, ex-ministro, mas muito atuante como advogado. E a gente passa para ele um tempo para ele ficar à vontade de se despedir dos nossos telespectadores. Não se esqueçam, curtam o nosso canal, tá? Teleplay Brasil Entrevista. É sempre um prazer, uma honra, com as desculpas por lhes cansar os olhos e, evidentemente, os ouvidos também, mas é o que nós temos, é a palavra, é a voz para que possamos trazer aquilo que achemos de melhor para a população do Piauí e para o Brasil. Sejam todos muito felizes.